hora que aparecer aqui pra mim, eu te falo. Chamou? Chamou o Antônio? Entrou na live? Não entrou não, já. Entrou. Boa noite. Tudo bem? Estamos chegando, os amigos aí chegando. Daqui a pouco eu vou, só mais alguns instantes, chamar o Antônio para participar junto conosco. Obrigado pela presença aí de quem está acessando. Tá tudo tranquilo? Vocês estão ouvindo bem? A imagem, som, tá tudo ok? Deixa eu chamar o Antônio aqui. Só mais uns instantes. Estamos aguardando aí o Antônio. Ô Silvião, tudo bem? Só mais uns instantes aí, já chamei o Antônio aqui, vamos ver se ele aparece. Está tendo algum probleminha, o Antônio não está... Agora acho que vai. Vamos ver. Agora sim. Oi, Antônio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Obrigado aí pela sua presença. Vamos começar essa live aí. Estamos aguardando mais algumas pessoas, mas primeiro, obrigado aí pela tua ajuda nessa primeira live da Plastec com a Sangoban. Então vamos, vamos nos apresentar aí, né? Então deixa eu começar comigo e com a Plastec. Então, a Plastec é uma empresa que já tem 28 anos no mercado de plásticos técnicos, né? E a gente deu uma ênfase muito grande com a parte de fitas dupla face e espumas de vedação. Então, a gente trabalha nesse mercado já, como eu falei, há 28 anos, e a gente está com uma ênfase muito grande, com uma parceria muito forte com os produtos da Sangoban. A Sangoban, ela tem uma linha muito diversificada de materiais. Na linha de fitas dupla face é uma gama muito grande. E um dos motivos que levaram, né, a Plastec a fazer essa live com a Sangoban, principalmente são as consultas, né, que a gente tem tido sempre lá na empresa com relação a fitas para glazing, né? Então o pessoal pede muito fita para glazing. E quando a gente fala e começa a falar que esta fita é uma fita especial, uma fita que precisa de projeto, aí dá uma certa confusão na cabeça das pessoas. Apesar da gente já estar há algum tempo trabalhando com isso, mas eu achei importante, principalmente nesse momento de pandemia, né, que é um canal que se abriu bacana, eu acho, um canal que mostra que a gente pode estar interagindo bastante com os nossos clientes, com os nossos parceiros, e abrangendo também uma gama de pessoas novas, né, que às vezes estão começando a participar com a gente. Então, por isso que a gente pediu para o Antônio, que é o especialista da Sangoban nessa área, para que nos ajudasse e passasse parte do seu conhecimento nessa horinha aí que a gente vai estar participando junto aqui. Então, Antônio, fica à vontade, se apresenta, sua função, aquilo que você está fazendo dentro da Sangoban, fica à vontade. Oi, boa noite a todos, primeiramente. Jorge, está dando retorno aqui, eu só vou tirar o microfone. Aí ficou sem som, Antônio. Ficou sem som? Ficou sem som? Agora ficou, agora voltou. Voltou? Ok? Está me ouvindo bem ou não? Ok. Boa noite, pessoal. Me apresentando já. É uma satisfação para mim, né? Tá dando um pouco de eco, Antônio, realmente. Tá? Vê se você tira o fone, vê se só falar direto, vê se dá. Eu tô sem o microfone, Jorge. O seu vai ser o seu que tá com problema. Agora tá ok. Ok?
Então, retomando, é uma grande satisfação, tanto falando do nome, falando do Saint-Gobain, nessa época de dificuldade, aí, com pandemia, a gente conseguiu levar para as pessoas conhecimento sobre a fita do Plafast, um produto de extrema responsabilidade, de extrema segurança na aplicação, mas que precisa de pontos simples, mas que são seguros. Tá? Eu estou formando químico, tá? Antônio, só um minutinho, eu vou pegar o fone de ouvido para ver se melhora, para não dar eco. Só um minutinho, peraí. Ok. Vamos ver se melhorou agora aí. Para mim melhorou. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. O pessoal está ok? Ok, agora para mim acabou o retorno. Tá perfeito. Perfeito? Então tá bom, vamos lá. Vamos lá então. Retomando, né? Então é uma grande satisfação em meu nome, também falando em nome da Saint-Gobain, tá? Nesse tempo aí de pandemia, a gente conseguir, de certa forma, levar as pessoas um pouco mais de conhecimento sobre a fita dupla face, né? Me apresentando, né? Eu sou Antônio Lima, sou formado, sou engenheiro químico de formação, tenho pós-graduação em gestão de projetos, tenho conhecimento, trabalho na área de adesivos, assim, tem 17 anos que eu trabalho na área de adesivos, dentro desses 17, 12 anos eu trabalho em fitas dupla face. Eu comecei a trabalhar em fitas dupla face no ano de 2008, na empresa da Flex Polímeros, né, que fui contratado. E nessa empresa eu assumi algumas funções, como eu sou engenheiro químico, eu trabalhei no laboratório, trabalhei em parte de desenvolvimento da fita dupla face, em homologação da fita de normas automotivas, também trabalhei em áreas de assistência técnica, então a gente tem bastante conhecimento, visitamos bastante cliente, bastantes aplicações. Eu falo que a maioria, grande pessoas ouvem na teoria, né? Eu tive essa vivência na prática, comprovar o que a teoria fala, da própria aplicação eu consegui comprovar essa experiência que eu tive mesmo, essa funcionalidade da fita dupla face. Tá? No ano de 2013, a Saint-Gobain fez a aquisição da empresa Flex Polímeros, no qual fui direcionado mais, de uma área que eu tenho um pouco mais de afinidade também, na área técnica, área de aplicação, área de serviços técnicos, atendimento ao cliente. E no ano de 2017, a Saint-Gobain lançou essa excelente fita, né, Norbond SG 3200, no mercado para estrutural glaze. Então, como ele precisa de uma pessoa técnica que tenha conhecimento na aplicação, me direcionaram, agora eu estou quase exclusivamente lidando com os projetos de estrutural glaze dentro da Saint-Gobain. Tá bom? Em resumo, é basicamente isso. Que legal. Então, hoje a tua atividade é 100% focada na parte da linha da SG estrutural, correto? Hoje sim. Hoje eu trabalho 100%, quase 100% da minha área focado em estrutural glaze, focado na SG 3200. Tá? Então, Antônio, vamos dar uma dica para nós aí, começa a explicar um pouquinho, porque assim, por que é uma fita, a Norbond SG 3200 é uma fita estrutural? Porque o pessoal conhece fita dupla face, né? E como eu falei, às vezes o pessoal fala, a gente tem que dar a explicação de que essa fita ela só pode ser vendida mediante projeto e tal, mas o pessoal fala, pô, mas não é uma fita dupla face? Se você puder explicar um pouquinho, se você puder falar um pouco o que é uma fita dupla face e talvez por que essa seja diferente das comuns, só um passando para a gente depois poder entrar diretamente na parte da aplicação dela e da forma de uso, etc. Essa é uma excelente pergunta, Jorge.
no mercado, né, justamente as pessoas que não têm muito conhecimento, vivência com fita dupla face, elas pensam que as fitas dupla face são todas iguais. Não, a fita dupla face, ela tem uma tecnologia envolvida na sua construção. Então, a fita dupla face, no caso da SG3200, a Norbond SG3200, ela tem as características próprias para a fixação de vidros em fachadas. Então, ela tem um sistema, tá? Ela tem uma resistência a cisalhamento, uma resistência à tração, a questão da pressão de vento muito forte. Tá? Então, é questão do intempéries, né? Então, ela também tem todas essas resistências. Além do mais, ela é uma fita que é homologada, precisa passar por norma para que ela seja fornecida ao mercado. Inclusive, a nossa fita, a gente começou a desenvolver ela em meados de 2016, tá? Ela só foi entrar no mercado em 2018 mediante todos os testes de norma. Ela passou por todos os testes de homologação, viu que ela passou com folga, é uma fita 100% segura. Daí ela foi lançada no mercado em 2018, mas só após os testes todos concluídos. Tá? Então, existe outra fita... Só um parênteses. Essa parte depois da norma a gente vai falar, mas assim, então de uma forma geral, ela é uma dupla face diferente, ou seja, nem todas as dupla faces são iguais. Então é bom que o mercado entenda isso, né? Que existe uma dupla face para cada aplicação. Então por isso que essa fita em particular, ela tem uma composição que pode ser parecida, mas não é a mesma composição. Acho que isso é importante frisar, né? Então, depois na parte da norma, tem até uma pergunta da norma aqui que a gente já recebeu. Depois eu vou te perguntar e esmiuçar bastante sobre isso também. Exato. É bastante importante frisar essa questão, né? Que tem fitas dupla face que o pessoal encontra aí em home center e tudo mais, que o pessoal quer utilizar. A fita dupla face é tudo igual, quer utilizar para colar a fachada de vidro, colar ACM, não é bem assim, tá? Porque essas fitas, elas não são, a composição dela não é para isso. Então, a questão de temperatura, ela é resistente, mas não é tão resistente quanto a SG3200. A questão do cisalhamento, você precisaria de muito mais fita. A questão da própria espessura, tá? E também a questão da composição, porque a SG3200 é uma fita que a gente chama que é monocamada, que é multicamada, desculpa. O que é uma fita multicamada? Você tem uma base, né? Vamos falar espuma cinza e você tem adesivo coberto nos dois lados. Essa espuma consiste a fita, uma resistência ao cisalhamento muito, muito forte e tem um adesivo especial que dá um taque muito elevado. Tá? As demais fitas não têm esse tipo de adesivo. Então, você corre um risco muito grande quando utiliza outros tipos de adesivos em fachada de estrutural glaze que não é indicada pelo fabricante, tá? Inclusive, uma das perguntas, né, era justamente que a fita, essa fita estrutural, ela só tem 2 milímetros e se tem alguma diferença na cor, né? Porque ela tem na cor branca e na cor cinza, né? Então, por que ela tem 2 milímetros e se interfere alguma coisa de característica a cor branca ou a cor cinza? Então, a cor branca e a cor cinza, não, ela é basicamente a mesma formulação, tá? Então, a gente tem a mesma fita, é a mesma formulação. A única diferença é que a cinza tem um pigmento que deixa ela cinza e a branca não. Essa é a única diferença de uma para outra. Tá? Com relação à pergunta aí que você fez de 2 milímetros, é essencial que a fita seja no mínimo, hoje a norma, ela está passando por uma determinada revisão, a gente está colocando no mínimo 2 milímetros, não especificamente que ela precisa ser de 2 milímetros. Por que no mínimo de 2 milímetros? Porque a fita, quando você trabalha com fachadas, né, então você tem os componentes, você tem o alumínio e também tem o vidro. Todo o substrato, de certa forma, sofre um tipo de dilatação térmica. Tá? Independente. No frio, ele retrai, e no calor, ele se expande. Então, um mais, outro menos. Você também trabalha com painéis de vidros muito grandes, que precisa que toda a fita tenha contato nesses painéis. Então, a fita dupla face de 2 milímetros, que a gente considera, é suficiente para que atender tanto a dilatação, como também o contato nessa superfície em ambos, tanto no vidro contra no alumínio, né? É as duas coisas. Sim. Então, por isso que, no mínimo, tem que ser 2 milímetros para aplicação. Legal. A gente, como eu te falei, quando preparou a live com você, eu fiz alguns contatos com alguns parceiros, algumas pessoas que trabalham nesse segmento, né? Então, alguns deles me fizeram algumas perguntas, depois eu vou fazer para você, mas eu queria dizer também que o pessoal que está participando aí,
A gente vai tentar deixar um tempo para as perguntas, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação para o Antônio, aproveitar essa oportunidade, né? Fiquem à vontade que a gente vai tentar responder para todo mundo. Bom, Antônio, fala um pouco para nós, você falou da norma, né, que a fita é aprovada na norma, fala um pouco para nós da norma. A gente sabe que tem a BNT 15919, né, que é a norma para perfis de alumínio, né, e também para colagem de vidros com fitas dupla face estrutural. Então fala um pouquinho para nós sobre isso, né, e da importância também para que a fita esteja adaptada à norma, o que o usuário, né, quem for usar a fita precisa ter, etc. Tá ok, vamos lá. Então, a norma, hoje a norma 15919, ela está na versão 2011. Então, a gente trabalha na FEAL, ela está passando por uma reformulação, acredito que já em 2021, acredito que já tenha uma norma com a nova revisão, que tem alguns requisitos um pouco diferentes. A gente está deixando ela mais encorpada, com mais cara, assim, com mais requisitos importantes para que atender aí na aplicação. Tá? Então, essa norma... Principalmente voltado para a segurança, né? Para segurança e também para alguns requisitos a mais que a gente está colocando na questão de aplicação, tá? Na questão de aplicação, na questão de controle também, a gente está acrescentando bastante coisa nessa norma aí, tá? Então, a norma em si, né, para a fita dupla face, ela exige que ela passe por alguns requisitos mínimos. Eu estou falando na questão agora de 2011, né? Para ela ter um teste de envelhecimento acelerado, tá? Que você como não tem como a gente ir para o futuro verificar lá como que a fita foi aplicada, como consiste, como o quadro continua lá aplicado, né? Então, tem um teste que chama envelhecimento acelerado em Weatherometer. Esse teste você coloca lá, no caso é 7.000 horas, você coloca o polímero lá dentro, que no caso é a fita, então ele recebe todas as radiações ultravioletas, no caso das regiões mais críticas que podem ter no Brasil, e depois a gente verifica qual o comportamento da fita, tá? Se ela se deformou, se ela se degradou, se continuou com adesão. Interessante que na nossa fita SG3200, por exemplo, ela começa com um valor, enquanto a gente faz no final 7.000 horas, o valor dela é bem superior. Então, ela aumenta ainda o poder de adesão. Isso é bastante importante. Tá? Então, só um parênteses, porque como eu falei das perguntas, né? Tinha até uma pergunta dessa, quando você falou teste de envelhecimento, tem uma pergunta do Carlos, que é da Five Fitas, né? Que trabalha com essas fitas. Ele perguntou qual a importância, né, desse teste de envelhecimento que você está falando, né? E também se a nossa fita tinha sido submetida a esse teste, é isso que você está colocando. Então, só para... Tá ok. Tá. Então, esse teste é um teste bastante importante, né? Porque você vai ver como a fita vai ficar lá na janela, né? Então, ela vai receber um pouco de radiação ultravioleta. Então, é importante você saber como vai se comportar durante determinados anos. Esse teste de 7.000 horas equivale aproximadamente aí, a 10 anos. Mas 10 anos, como se ela recebesse radiação direta. Tipo, 100% não tivesse nenhum tipo de proteção. E sabemos que, numa fachada de estrutural grade, por exemplo, o vidro ele tem um PVD, uma película de proteção. Tá? Então, essa película de proteção filtra quase toda a radiação ultravioleta. Então, ela vai receber muito menos que isso. Tá? Então, significa que esse tipo de teste representa muito mais de 20 anos, digamos assim. Tá bom? 20 anos que, teoricamente, é a garantia que é dada da norma, né? Ah, exato. Legal. Deixa eu pegar aqui, vamos avançando, então. Bom, você está falando da fita na parte estrutural dela, seria interessante, então, que nem na parte da norma, né? Você agora dá um parâmetro de como que é a parte da aplicação. O que essa fita difere? Qual é o processo de aplicação? Que eu acho que é a grande chamada dessa nossa live é justamente para isso. Para que as pessoas tenham o total entendimento da importância da correta utilização da fita
tanto em termos de aplicação quanto em termos dos produtos que estão envolvidos, né? Não só a fita, mas todo o restante dos componentes da fachada estrutural. Se você puder falar alguma coisa sobre isso. Essa é uma pergunta bastante importante. Tanto, não falando só da Saint-Gobain, mas a grande maioria dos produtores, ou todos os produtores, tanto silicone como fita dupla face, a nossa grande preocupação realmente está na aplicação, na pessoa lá que vai estar aplicando a fita. Se a pessoa não tem a consciência de aplicar a fita corretamente, com certeza pode gerar um problema aí que o pessoal, no final, o pessoal coloca a culpa na fita, mas na verdade a aplicação não foi bem feita. Isso pode gerar certos problemas aí. Então, partindo da aplicação, né, o pessoal tem que estar consciente na área de aplicação. Primeiro ponto, área de aplicação. A área de aplicação, ela precisa ser limpa, tá? Então, não adianta você estar aplicando a fita dupla face, limpando o vidro e tendo partículas suspensas no ar, por exemplo, poeira, o pessoal caminhando. Então, ela precisa ser uma área isolada da fábrica e tem que ser limpa, isenta de poeira, principalmente, isenta de qualquer tipo de partículas que possam contaminar o vidro ou a esquadria, né? Depois, a segunda etapa, você precisa limpar muito bem o vidro e a esquadrilha para a aplicação da fita dupla face. Depois disso, você precisa preparar as superfícies com primer, né? No caso do vidro, você passa oscilando, e no caso da esquadrilha de alumínio, do perfil de alumínio, você passa o primer, que no nosso caso é o 7215S. Após isso, você aplica a fita. Quando você aplica a fita sobre o vidro, é de extrema importância que não tenha bolha de ar entre a fita e o vidro. Porque essa bolha de ar, além de gerar uma falha de contato, você está diminuindo a adesão da fita no vidro, né? Com o tempo, o ar, né? Vou falar que é um gás, quando ele vai sofrendo temperatura, o sol vai batendo no vidro, ele vai expandindo, ele vai querer expandir, então ele vai querer sair da fita dupla face. Então, na aplicação, se aparecer algum tipo de bolha, é muito importante que a pessoa faça um furo lá com o estilete e remova essa bolha, né? Depois, no final, temos o pressionamento. O pressionamento, que também é de extrema importância, que a pessoa tem um alicate de pressão, tem as mesas automáticas hoje no mercado, que precisa ter o contato da fita que está no vidro, também da fita no perfil. Então, é preciso você ter uma pressão adequada nesse tipo de aplicação. Pois não, Jorge? Aproveitando, porque você vai falando, vão vindo as perguntas que o pessoal fez, você falou inclusive de equipamento. Sim. Tem o parceiro nosso, Valdeir, lá da M5, ele fez justamente uma pergunta, né, que mesmo você seguindo todos os procedimentos tal, de aplicação, tem um momento que você faz, por exemplo, a colagem, né, da fita e depois você leva para a máquina para fazer a pressão. Então a pergunta dele é justamente essa: se existe um tempo que você precisa deixar lá colado para depois levar para a máquina para fazer a pressão. Então essa foi a pergunta do Valdeir. Não, de forma alguma. Após você colar ela no vidro, você já pode colar ela no perfil e levar na máquina para fazer pressão. Porque as duas vão estar sendo unidas juntas e vão estar tendo tempo de secagem. A gente fala lá a adesão completa juntas. Então não tem esse tempo de espera. Após a aplicação no vidro, já pode ser aplicada na esquadrilha assim, no quadro. Tá bom? Só para concluir, né? Tá. Só para concluir, depois do processo lá de pressão que a gente tem nos quadros, aí depois é necessário fazer uma vedação com silicone estrutural, um silicone neutro, digamos assim, um silicone neutro, para a estanqueidade de toda a esquadrilha, né? Para que não tenha infiltração de água. A fita, ela faz todo esse tipo de estanqueidade. No entanto, tem alguns aplicadores que não têm um cuidado 100%, né, na questão da emenda. Quando você faz uma emenda de uma junta para outra, tá, fica um espaço lá. Então, nesse espaço tem infiltração de água. Então, você pode ter... Por isso que a gente recomenda que faça... Recomenda não, a gente já indica que faça em todos os quadros a vedação depois com silicone neutro, para fachadas externas, né? Legal. Eu acho que é sempre bom, né, você sempre falando aí da parte de pressão, né?
Inclusive, tem uma pergunta também do Gabriel Batista, né, do setor vidreiro, e eu acho que é importante também colocar que existem algumas empresas, né, que estão sempre dando treinamento, qualificando os operadores. Isso é uma coisa bastante importante. Eu acho que o mercado brasileiro tem evoluído bastante nisso, de você estar gerando bons profissionais, né, profissionais aí que passam a sua experiência, a importância do correto uso da fita. E também é importante, né, Antônio, eu acho que antes da pergunta do Gabriel, só que você também depois coloque, que é necessário um treinamento, né? Além de toda a parte do projeto que você tem, que a Saint-Gobain precisa autorizar, também tem essa parte do treinamento. E o Gabriel, do setor vidreiro, que é um dos que fazem, né, que trabalha com esse treinamento, ele fez uma pergunta que é o seguinte: uma das coisas que não está ainda na norma, talvez eventualmente isso possa vir a ser colocado, é justamente qual é a pressão que hoje a maioria, né, assim, existem equipamentos, né, para você fazer o pressionamento da fita, mas a maioria ainda hoje usa o alicate de pressão. Então, a pergunta do Gabriel é justamente essa, né, porque ele fala que hoje os aplicadores que estão nos locais de trabalho, né, ou você tem aqueles caras que são de academia, né, aqueles musculosos, ou você tem as pessoas, você tem os mais idosos, e você tem algumas mulheres também, né? Então ele fala o seguinte: como não está na norma, o quão é importante como que você vai perceber que o alicate está dando aquela pressão adequada? É uma boa pergunta também. Vamos lá. Hoje na norma não tem, né? Na norma da revisão 2011 não tem, mas a norma que está vindo, já colocamos esse valor, tá? Então, na próxima, essa nova revisão que está vindo aí, tá quentinha, está no forno, aí ela vai sair com esse valor de pressão mínima, né? É uma pergunta muito boa, porque na questão de... Isso é muito do sentimento, né? Quando você trabalha com alicate de pressão. Quando eu pratico meus treinamentos aí, você, Jorge, pessoal que já acompanhou bastante, eu sempre falo para o aplicador, quando ele dá pressão no alicate, quando ele está com o alicate de pressão, quando ele estiver dando a pressão, para ele observar, tá? Você consegue ver um certo esmagamento na fita quando você vai puxando com o alicate de pressão. Isso significa, tá, que se a fita está esmagando em cima, significa que também embaixo está tendo esse tipo de contato, tá? Então, dessa forma você conseguiria ver, tá? É uma forma que vai estar no olho mesmo, mas você conseguiria ver a pressão está adequada ou não. Daí, a contraprova disso tem outro sistema. Você deu uma pressão com o alicate, existe o calibre de folga, tá? Ele é de 0,7 milímetros ou até 0,8, que você pode ter utilizado, e após você dar a pressão no quadro, você vai com esse calibre de folga. Esse calibre de folga, se tiver uma folga entre a fita e o quadro, esse calibre de folga ele vai entrar. Então significa que lá tem um problema. Ou a pressão não foi adequada, ou a pressão não foi adequada, ou o quadro está com alguma torção, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, hoje a gente consegue verificar dessas duas formas. Mas a gente sabe também, como a fita está ganhando bastante espaço no mercado, né? Está surgindo vários outros equipamentos automáticos, a tendência é que surjam ainda mais, tá? Para facilitar um pouco mais aí na aplicação das pessoas, na utilização da fita dupla face. Ah, legal. Foi bem respondido? Era isso mesmo a pergunta? Era isso mesmo? Não, acho que é isso, porque assim, na realidade a norma ela fala que tem que ser pressionada, né? Ela não dá uma pressão. Okay. Então, assim, os fabricantes, foi o que você falou, né? É que na realidade existem os fabricantes, né? Que já tem equipamentos para isso, e aí já é mais tranquilo. Só que o pessoal que faz, que é a grande maioria ainda, né? Que faz a aplicação com alicate, no alicate não mostra a pressão, né? Não tem um manômetro ali, alguma coisa que pudesse identificar isso. Mas como você falou, né, do calibre, já dá para o pessoal ter uma ideia. Acho que a gente respondeu aí o Gabriel, mas deixar, inclusive, bem claro para todo mundo que a gente continua, depois da live, também recebendo perguntas. Pode entrar em contato com a gente tem um canal aí direto com o Antônio, e aí as perguntas vão ser sempre colocadas. Antônio, só aproveitando, você tinha falado uma coisa que você falou importante, né? Que é do local limpo, né?
Então tem uma pergunta aqui do, acho que é do Fernando, né? Fernando. E ele falou o seguinte, se a Saint-Gobain daria ainda uma garantia em obra, né? Daria uma garantia mesmo que essa fachada fosse feita na obra, que é uma coisa comum de acontecer, né? A gente sabe que hoje muitas fachadas são coladas na obra, né? Mas aí acho que seria bom você falar do ambiente. Claro. Existe, tá, falando em obra, né? A gente visitou algumas obras que é colada, algumas fachadas que são coladas, que são feitas em obras, e existem alguns ambientes que é separado na obra, que é mais limpo do que a própria fábrica que o pessoal está aplicando. Tá? O pessoal tem um cuidado extremo lá na aplicação. Então, por isso, no formulário tem lá, tá? Se é aplicado na obra, então é necessário uma aprovação. Que a gente visite antes essa localização, ou pelo menos visite fotos e vídeos para saber se o local é adequado. Se o local é adequado, está aplicando na fábrica, mas tem o mesmo rigor que estivesse aplicando na fábrica dele, por exemplo, de limpeza e tudo mais, então a garantia é a mesma, não tem problema nenhum de a gente conceder essa garantia não, tá bom? Ah, legal. Tem uma pergunta, estão chegando algumas perguntas, mas como a gente já tinha recebido algumas outras, eu só queria dar uma sequência naquilo que a gente tinha já feito. O Rafael Secon, que é do Vidraceiro Rico, ele tinha feito uma pergunta que era quais as vantagens, né, da colagem com a fita versus o silicone estrutural. A gente sabe que até algum tempo basicamente só existia o silicone estrutural, né? E agora com a fita, qual seria a vantagem e a desvantagem se tiver? Eu, particularmente, como eu só vendo a fita, eu só vendo vantagem, né? Então, claro que sim. Uma pergunta, assim, o silicone, tanto o silicone quanto a fita, né, quando bem aplicados, quando o pessoal trabalha de maneira séria, são muito seguros. Então, você tem tanto segurança tanto nenhum quanto na outra, tá? A grande vantagem hoje do silicone estrutural é que, ao tempo, né, o silicone estrutural parece que tem obras mais de 50 anos, quase 60 anos, que já foram feitas no Brasil e no exterior. A fita dupla face ainda está caminhando, não tem obras tão antigas ainda. Então, de certa forma, alguns consultores... Mas já tem obras com mais de 20, né? Tem obras até com 28 anos, aí, quase 30 anos, tá? Mas ainda tem alguns consultores, ainda vê a fita dupla face, ainda não com bons olhos, ainda tem aquele certo receio, tá? Porque justamente por essa história que tem um silicone. Mas acredito que com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, já vai se adotando ainda mais a utilização da fita dupla face. A questão agora da vantagem da fita dupla face é que você consegue trabalhar com um ambiente um pouco mais limpo, né? A fita dupla face, o que você compra, você utiliza. Você comprou um rolo de 20 metros, é possível você utilizar 20 metros, tá? Então, isso também é a questão do ambiente, do meio ambiente, também é bastante importante, porque hoje, né, que a gente está falando de eliminar resíduos e tudo mais, a questão de não gerar resíduo após a aplicação, o lime depois você recicla, e o papelão, que é o tubete, que é papelão, você também consegue reciclar. Então, a gente pode falar que é uma fita assim, sustentável. 100% da fita você consegue utilizá-la, tá? Depois, outra coisa que você, após a aplicação, você consegue trabalhar também num ambiente mais otimizado, não precisa de um ambiente muito grande. Após a aplicação, você já pode mover os quadros, você pode até levá-los até a obra, porque após a aplicação, após 20 minutos, a fita já tem lá seus 50% de adesão, que é suficiente para segurar o vidro. Que é mais que suficiente para segurar o vidro. Então você já pode mover os quadros, você não precisa de um ambiente muito grande para poder, um espaço muito amplo para poder trabalhar com fita dupla face. Um espaço mais otimizado você consegue trabalhar. E após a aplicação você também consegue, após o quadro aplicado, você consegue empilhar ele na vertical, né? Não precisa ser simplesmente na horizontal. Tá? Então isso é uma das grandes... Não, só um outro detalhe... Só outro detalhe que tem já alguns estudos, né, com fita, com algumas empresas, que você consegue, às vezes, reduzir, assim, você consegue ter uma produtividade de quase um mês a mais, dependendo do tamanho da obra, do que se você estiver usando o silicone, justamente por causa dessa facilidade de deslocamento, espaço, etc., né?
Questão do tempo de cura, exatamente, questão do tempo de cura. Eu propriamente, eu não tenho muita base para falar do silicone estrutural, eu falo bastante que eu conheço muito bem a fita dupla face e o funcionamento da fita dupla face, né? Então, as vantagens delas são isso, e ela também não precisa de tempo de cura, né? Então, você colou, ela já está, você colou, ela já está fixa lá, então você pode movimentar sem problemas algum. Então, essa é uma das grandes vantagens de um e do outro, tá? Mas ambos, quando bem aplicados, trabalhando de forma adequada, são muito bem. Você tem segurança em ambas as aplicações aí, tá bom? Ah, legal. Tem uma pergunta que acho que está dentro dessa coisa aí de silicone, do que você também falou dos arquitetos, que às vezes dão preferência para o estrutural. O nosso amigo Valdir Araújo, consultor, inclusive da nova revista Alumídia, aí, que está fazendo bastante sucesso, ele comentou justamente isso, né, que o consumo da fita hoje está aumentando. Existem alguns players aí, algumas empresas que têm esse produto, e que o que estaria, na sua opinião, né, o que estaria faltando, na sua opinião, para alavancar ainda mais o uso da fita dupla face, fazer com que os consultores a cada dia mais passem a especificar o uso da fita? Na verdade, também uma excelente pergunta. Na verdade, para alavancar a fita, na verdade, os consultores precisam adquirir um pouco mais de confiança na fita dupla face. Então, a melhor maneira de eles adquirirem essa confiança é não ter um problema, a gente não gerar problema na aplicação. Então, nós da Saint-Gobain, como você bem conhece, a gente tenta controlar ao máximo o processo da distribuição da fita dupla face, questão de aprovação de projeto. A gente trabalha da forma mais segura possível que a gente consegue controlar. Mas no final, lá tem o aplicador, né? Tem a pessoa que vai estar aplicando, que depende 100% dele. Se ele aplicou errado, pode ter algum tipo de problema. Então, a conscientização e o controle nesse tipo de processo é bastante importante, para que no futuro, né, os consultores venham cada vez mais adquirindo confiança na fita dupla face. Outra coisa também que está surgindo bastante, que está ganhando bastante mercado, que está fazendo já os consultores mudar um pouco de opinião, é essas máquinas automáticas que vêm surgindo de aplicação. Porque ela tira, não 100%, mas grande parte do operador lá. Ela faz a aplicação automática, da pressão automática. Então, com isso, você tem uma segurança muito maior na aplicação da fita dupla face. Então, com isso também abre outras. Acredito que no futuro próximo também vai surgindo outras coisas que vai facilitando na aplicação da fita dupla face, e isso também vai aumentando a confiança dos consultores nesse tipo de produto. Tá? Legal. Tem uma pergunta aqui do senhor Raul Marques. Ele pergunta o seguinte: poderiam dizer como a fita se comporta com os vidros curvos? Vidros curvos. Está falando vidro. Ele falou vidro temperado, vidro. Então, na verdade, como a gente trabalha. Ele falou vidros curvos, né? Porque na realidade a gente está recebendo a pergunta dessa forma, né? Poderia dizer como a fita se comporta com os vidros curvos, o senhor Raul Marques. Tá. Se você quiser deixar, depois ele faz a pergunta mais. Tá, vamos passar para alguma outra aqui que está chegando também. Ele fala o seguinte: sobre o período de durabilidade, a empresa Vidroteca, né? Sobre o período de durabilidade da fita, o vidraceiro pode dar a garantia de quantos anos? Acho que você já respondeu, mas seria interessante responder para ele também. Olha, isso é bastante importante, porque a Saint-Gobain, né, como os outros fabricantes de fita e também silicone, a garantia é de 20 anos, tá? Mas a garantia, o pessoal tem que ter a consciência que damos garantia da nossa fita, tá? Não estamos dando garantia na aplicação, tá? Garantimos que a fita, nos testes que foram feitos, a fita não vai se degradar, a fita não vai perder as suas propriedades. Esse é o tipo de garantia que damos. Agora tem um pessoal que, às vezes, na colagem mesmo, o pessoal fixa o quadro, não 100% lá no esquadro, quadro meio torto, meio alavancado. Com o tempo a fita vai soltando, vai ter um problema. Não só com fita, com os outros tipos de silicone, outros tipos de materiais também. Daí o pessoal quer garantia
Mas a Saint-Gobain e os demais fabricantes não damos garantia da aplicação. A garantia nossa, real, é do produto. Tá? Produto nosso. Mas eu acho que. Sim. Pois não? Eu acho que o que ele quis dizer é que assim, essa garantia dos 20 anos, né? Porque a Saint-Gobain garante 20 anos, que é o que está dentro da norma, como ela foi feita de acordo com a norma, então existe uma garantia de acordo com a norma. Mas é uma coisa que eu até ia colocar para você, porque justamente quando se faz o projeto, quando você tem o acompanhamento, quando você tem a vistoria, o treinamento daquelas pessoas que estão sendo qualificadas, a tendência é que, teoricamente, você leve esse risco a zero, né? Ou seja, que você consiga fazer com que o sistema esteja bem compatível, né? E aí, uma das coisas que eu ia tentar abordar com você é justamente isso. Porque hoje nós temos, né, muitos perfis diferentes, né, muitos fabricantes de perfis para fachada, nós temos empresas de pintura, nós temos as empresas de fita, nós temos os fabricantes do silicone neutro, do primer. Então, assim, todo esse processo, teoricamente, precisa ter uma aprovação para falar, ó, para esse tipo de equipamento, a nossa fita está ok. Acho que é importante você abordar justamente isso, aquele projeto que é aprovado, porque às vezes você fala assim, você precisa me mandar um projeto, né, para venda da fita, para acompanhamento e tal, e a pessoa não tem tanta informação sobre isso. Então seria importante se você pudesse falar um pouco sobre isso, né, dessa diversidade que não é para todo mundo que a fita se adapta, vamos dizer assim. Sim, não, bom colocamento, Jorge. Com relação à fita da Saint-Gobain, né, essa SG 3200, ela não pode sair um rolo lá de dentro sem ter projetos aprovados, tá? Então, é muito importante como a gente não fornece, a Saint-Gobain ainda não fornece diretamente, a gente trabalha através dos nossos parceiros aí, distribuidores, né? Então, é muito importante, quando eles enviam esse projeto para ser preenchido, que tomem atenção devida, né, nesse tipo de aplicação, nesse tipo de preenchimento, os preenchimentos, né? Por quê? Lá onde vai estar registrado todas as informações do projeto, lá onde tem a altura da obra, lá onde tem os tipos de perfil, o tipo de acabamento, o tamanho dos vidros, tá? Se o perfil tem aba, tem suporte para o peso de vidro, ou se não tem. Isso é bastante importante porque nos cálculos que é feito depois para eu retornar para o nosso distribuidor e passar para ir a largura da fita adequada, tá? A gente considera lá a informação que foi passada para a gente no projeto. O pessoal fala que o projeto tem perfil que suporta o peso do vidro. Então, o projeto, a largura da fita vai ser calculada simplesmente na pressão do vento. A gente vai desconsiderar a força do cisalhamento. Tá? Agora o pessoal fala que tem e no final não tem, aí você trabalha com a fita mais fina, então ela não foi projetada para a força do cisalhamento. Então, esses quesitos, às vezes o pessoal envia projeto para mim, eu vivo pedindo principalmente esses detalhes, ok, passa o perfil correto, o pessoal não tenha muita atenção nesse tipo de preenchimento, mas é bastante importante para que a gente possa oferecer um produto aí adequado para a aplicação e não podemos ter, para que não tenhamos problemas aí no futuro. Com relação aos aplicadores, né, é de extrema importância, tá, que cada um deles se conscientizem também e comprem tanto perfil, como acabamento, como outros tipos de materiais que vão na fachada, de empresas homologadas, ou empresas qualificadas, para que não tenha problema. Tá? Uma coisa é você ter, por exemplo, tem um perfil, uma empresa que faz um tipo de acabamento, um tipo de pintura, você vai lá, ok, aplica o primer, tá perfeito. Mas depois, com o tempo, na hora da fachada, nos demais quadros, nos demais perfis, a tinta não foi curada correta. Daí tem um problema, não questão da fita, mas questão da cura da tinta. Então tem vários fatores aí que precisam levar em consideração. Então, por isso eu recomendo sempre trabalhar com empresas qualificadas, empresas homologadas. E se no caso surgir alguma dúvida, se tiver algum problema, alguma dúvida na hora da aplicação, esquecer alguma coisa, não façam. Entre em contato com o seu fornecedor,
pergunta, esclareçam as dúvidas antes de fazer e fazer errado. Você pode ter, podemos ter um prejuízo aí, não só financeiro, um problema até de vidro cair, pegar uma pessoa, essas coisas aí. Eu acho que o maior, assim, pelo tempo que eu tenho de uso, né, como além de usuário, prestação de serviço como um todo, eu acho que o maior problema que a pessoa tem não é muitas vezes o vidro cair, né? Porque até o vidro cair, ele vai apresentar uma série de outros problemas. Mas é o trabalho que você vai ter que fazer numa reposição, ou numa substituição, Exato. Ou no reparo. Então, além da montagem, hoje, principalmente a construção civil, a gente quando compra um apartamento, você tem uma garantia do fabricante, né? Então, assim, se der algum problema na tua janela, tal, na própria estrutura, então as empresas hoje, elas têm que se tomar muita consciência nisso, que não é só uma venda, é uma venda para depois você não ter um problema lá na frente da reposição ou ter que fazer alguma troca, substituição. Então, eu acho que esse é um problema até maior, vamos dizer assim, né? É lógico, o problema maior seria a queda do vidro, mas, eventualmente, eu acho que para isso acontecer, até pela segurança e pela robustez da fita, isso, teoricamente, é o risco menor, vamos dizer, mas o que a gente tem sempre falado para as pessoas é justamente na hora de você ter que depois fazer um reparo. Se você não fizer correto, você vai ter que fazer um reparo depois, e aí é pior ainda, né? Tem uma pergunta do... Só uma colocação. Mas se está falando, ok, a fita ela vai indicando um pouco no cisalhamento, ela vai indicando que não foi vinculada, ou se dá algum tipo de problema. Mas existe casos, né, que o pessoal, uma superfície que precisa de primer, a pessoa, por exemplo, esqueceu de passar o primer, superfície de baixa energia, daí ela não vai indicar dessa forma, ela já tem um vidro que possa soltar de uma vez. Tá? Então, são casos e casos, né? Mas, no geral, é isso. Ela começa a cisalhar, ela dá indicação, tá? Daí o pessoal consegue agir a tempo ou consegue acionar lá a empresa que fabricou, fez esse tipo de esquadrilha. Tá bom? Tem uma, inclusive, assim, uma coisa, como está aumentando, né? Hoje tem uma pergunta do professor Alexandre, do canal Serralheiro, né, que também é uma das pessoas aí que faz cursos, né, de fachadas laser. Ele coloca o seguinte, que está aumentando, que a maioria das fachadas hoje, né, o mercado, são as fachadas tipo stick, né, mas que também as fachadas unitizadas está aumentando o uso com fita. E a pergunta dele é justamente o seguinte, eu acho que eu não sei se a Saint-Gobain teria, mas a pergunta dele é assim, olha, fez numa fachada stick, quebrou um vidro, como que se repõe isso? Ou como que se faz a manutenção desse vidro quebrado? Não, da unitizada. A unitizada? É uma boa pergunta. A pergunta é essa, né? Numa fachada unitizada, se tem a quebra do vidro, como que você faz a retirada, faz a manutenção desse vidro? Certo. Isso é um problema. A fachada unitizada, ela veio para facilitar... Na colocação do vidro, né, você consegue fazer um tipo de um dia para o outro, de uma semana para outra, você consegue deixar uma fachada quase pronta. Você ganha na agilidade, é muito mais ágil, né, na aplicação, no fechamento aí da fachada. Mas tem essa questão justamente na substituição de vidro na fachada. Quando você quebra um vidro lá, você não consegue remover aquele módulo completo para trocar esse vidro no chão. Então, esse vidro hoje ele precisa ser feito, essa troca ela precisa ser feita na fachada. Tá? Quando você não consegue... em loco, né? Na verdade. Em loco, justamente em loco. Então, isso tem sido um problema tanto para a fita dupla face quanto para o silicone, porque quando você não consegue reproduzir um ambiente adequado para a aplicação de fita dupla face, você precisa criar algumas coisas, alguns aparatos para que consiga, no mínimo, oferecer aquilo que você produziria no chão, digamos assim, na faixa do térreo, né? Hoje, nós da Saint-Gobain estamos desenvolvendo um material, tá, que você consiga dar uma determinada pressão, após arrancar o vidro, você consiga dar um mínimo de pressão suficiente lá para que o vidro fique preso na fachada, mas dependendo da situação, um vidro muito grande, é recomendável, né, que você também utilize presilha de segurança, também faça fixação mecânica. Porque como você não consegue reproduzir 100% isso aí na fachada, então o risco
de dar um problema é muito grande. Agora, se a gente consegue, de certa forma, reproduzir 100%, consegue ter limpeza suficiente, consegue dar pressão suficiente, ok, daí é um caso. Agora, tem casos e casos. O vidro é muito grande, por exemplo, é recomendável depois que também coloque uma fixação mecânica aí junto com esse vidro para garantir ainda mais a durabilidade, né, a fixação aí do adesivo. Tá? Inclusive isso está sendo muito discutido pelos projetistas, né, desse sistema. Isso. Né? Isso justamente tem... Só uma colocação, isso que os próprios consultores na FEAL, eles se reuniram e se reúnem, né, para debater esse ponto aí de troca de vidros de fachada, porque está sendo bem complicado para todos. O silicone tem a questão de temperatura também, que não pode sofrer com temperatura, tem a temperatura adequada. A fita tem a questão da pressão e tudo mais. Então, acredito que já estão trabalhando em um novo formato aí, né, de fachada honetizada para facilitar a remoção do vidro, né, e também para a troca aí no futuro próximo, acredito, que possa também fazer a troca de maneira adequada conforme fosse a aplicação inicial. Tá? Antônio, a gente tem só mais 10 minutinhos, aí o pessoal corta de uma vez, né? Então tem muitas perguntas que eu acho que a gente não vai conseguir responder. Então eu vou pedir para o pessoal passar essas perguntas aí para mim, né? Vocês podem encaminhar para a Aplastec, né? Que é o vendas@aplastec.com.br, e aí eu encaminho todas essas perguntas para o Antônio, que a gente tem todo o prazer de responder. É porque vieram realmente bastante perguntas e não vai dar para a gente responder todas. Eu vou pedir para você, tem uma aqui que veio, que eu acho que você já deve ter falado, só pegar aqui. Qual marca de alicate é indicado para uso da fita Saint-Gobain? O senhor Thales fez a pergunta. A Saint-Gobain, isso aqui eu posso até responder, a Saint-Gobain vende já um alicate de pressão, então é um alicate de pressão da Saint-Gobain. Outra coisa, a força de adesão da fita é a mesma para perfil anodizado ou pintado? Pode ser feita a aplicação da fita em material diferente de vidro e alumínio? Esse foi o Jorge acho que é Venardi, o Bernardo, desculpa se eu não estou, está meio ruim, foi meio rápido aqui. Então, com relação ao perfil anodizado e o perfil pintado, né? Então, a fita, ela cola muito bem sobre superfície de alta energia. Tá? Agora, uma pergunta que eu precisaria desse tempo todo para explicar claramente, porque está tão resumida. Tá? Então, ela funciona muito bem sobre superfície de alta energia. O que é isso? Né? Superfície de energia, para entender de forma mais clara, imagina uma força eletromagnética, a força do ímã. Então, quanto maior a energia superficial, mais a fita vai colar. Então, o alumínio anodizado já tem uma energia superficial alta. Então, a fita ela cola bem sobre a energia superficial. Tá? Pintura eletrostática, ela tem... Na pintura eletrostática, né, alguns fabricantes utilizam cera, né, até para questão de abrasão, questão de temperismo, deixar a tinta um pouco mais resistente. Então, torna ela de baixa a média energia. Então, para isso, você precisa aplicar um primer, um promotor de adesão. Esse promotor de adesão, ele vai elevar essa energia tão boa ou maior até do que o alumínio anodizado. Então, essas duas, no perfil pintado com primer, tá? Ela teria a mesma resistência, digamos assim, do que no perfil anodizado. Tá bom? Eu acho que foi essa a resposta. Legal. Temos aí 5 minutinhos, então... Bom, eu já vou de antemão agradecendo, né, todos aqueles aí que estavam aí junto com a gente. Algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai responder posteriormente. E eu queria só que você, Antônio, como você tem essa experiência, né, também, por já estar muitos anos aí na Saint-Gobain, que além das fitas, que são fitas acrílicas para structural glazing, a Norbond SG 3200, que você também falasse das outras fitas, de alguns mercados que a Saint-Gobain está trabalhando, e principalmente que o mecanismo de atuação da Saint-Gobain, como você colocou, para a parte da fita estrutural, é sempre através de convertedores e distribuidores autorizados, né, parceiros da Saint-Gobain,
e que vocês dão também um suporte bem grande para todos nós, me coloco, né, nesse caso. E aí, explica um pouco das outras aplicações, das fitas, porque hoje a fita se tornou uma coisa bem, bem usual, né? Estamos vivendo uma fase aí de tudo usa fita dupla face, né? Legal. Não, uma boa para poder falar sobre isso. Antes de falar sobre a fita dupla face, eu gostaria de falar um pouco da Saint-Gobain, né? O pessoal que acredito que esteja assistindo também não conheça muito bem o que é a Saint-Gobain. Eu não conhecia muito bem a Saint-Gobain até trabalhar na Saint-Gobain, para ser sincero. A Saint-Gobain é uma empresa, ela é uma multinacional francesa, que ela tem mais de 350 anos no mercado. Tá? Ela tem 355 anos no mercado, para ser mais exato. Então, ela é uma empresa que começou lá no mercado de vidro, fazendo espelhos lá para o Palácio de Versalhes, lá em 1665. Tá? E desde então ela continua nesse mercado aí de construção civil, tá? Então ela é muito forte, é uma das maiores empresas aí do mundo, questão de construção civil. No Brasil é uma das, ou se não a mais, tá? Mais empresas aí de questão de construção civil, tá? Hoje o grupo Saint-Gobain, né, é composto por diversas divisões, digamos assim, que é um caso. Por exemplo, temos a Weber, que é a Weber Quartzolit, que é bastante conhecida. Temos a Secorit, que ela faz os vidros automotivos, por exemplo. Tem a Glass, que ela faz os vidros impressos. A Paco, que faz parede de drywall. E tem a Norte, que é a Home Center. E vários outros aí. Se eu falasse, eu tomaria o tempo só para falar um pouco da Saint-Gobain. Tá? Na nossa divisão, temos a divisão de plásticos, aí, plásticos de performance, tá? Então a gente trabalha com fita dupla face. Só um parênteses, né? Tá? Essa é uma primeira live, a gente vai ter mais. Depois vamos chamar o Silvio, que inclusive deve estar vendo, para falar, porque o Silvio também tem uma experiência grande aí, né? Vamos trazer mais gente para falar da Saint-Gobain. E uma honra, que a gente tem mais 2 minutinhos só, acho que a ideia agora é que se você pudesse também dar o teu encerramento, né? E falar da importância realmente da aplicação correta da fita, né? Tá bom. Então, pessoal, para encerrar mesmo, gostaria de agradecer vocês todos que acompanharam, né, essa live, tá? Espero poder ter transmitido, tá, um pouco do meu conhecimento. Sei que uma hora é muito pouco, tá? No caso, uma palestra que eu dou é quase 4 ou 5 horas aí, questão da fita dupla face. Mas se tiverem alguma dúvida, o Jorge, pegue o contato do Jorge, passe o meu contato, tá? A gente pode esclarecer quaisquer dúvidas que vocês possam ter, tá? Vale ressaltar, gostaria de frisar bem isso, tá? No caso da utilização da SG 3200, das fitas dupla face estrutural deles no geral, tá? É de extrema responsabilidade, tá? Se forem fazer, façam com consciência. Façam, se tiverem dúvida, mais uma vez, não façam, entre em contato, nas fichas sempre está no telefone, meu contato, entre em contato, Antônio, estou com dúvida nisso, a gente tenta esclarecer da melhor forma possível, tá? A gente vai até o local, treina tantas vezes que for possível para a pessoa fazer adequadamente, tá bom? Termina desejando um forte abraço a todos, tá? E mantenham-se seguros aí, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, Antônio, e vamos, uma nova oportunidade, a gente volta aí a ter um novo encontro, tá bom? Obrigado, um abraço e obrigado pela live, Antônio, mais uma vez. Foi um prazer, Jorge. Tchau, tchau. Todo meu.